Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à disciplina de Desenho Mecânico, disciplina vinculada aos cursos de Engenharia Mecânica e Produção, Universidade de Fortaleza, Unifor. Nosso intuito aqui é discutir parâmetros, características, tudo que está associado ao quesito de expressar de forma técnica e padronizada uma forma de comunicação, ou seja, através do desenho, né? Através de geometrias, cotas e outros artifícios para que você possa se comunicar de forma clara e objetiva. Tá? Então, vamos falar um pouco hoje no âmbito geral, no quesito do contrato didático, né, como são as regras do jogo, do que será discutido aí no nosso dia a dia de aula, ok? Lembrando aos alunos que a qualquer momento vocês podem perguntar, tá? Por áudio mesmo, chamando aqui pelo vídeo, não tem problema algum. Qualquer dúvida, questionamento, qualquer colocação, tá? Temos também aqui o chat do próprio bate-papo, da própria ferramenta, né, de transmissão. Então a gente pode conversar por lá também. Se eu às vezes não responder de imediato é porque eu não olhei ainda. Fico olhando para o lado que aqui eu acompanho o resto da turma. Ok? Então vamos lá. Desenho mecânico. Para a gente começar a nossa aula, eu vou me apresentar um pouco. Não sei se todos os alunos já me conhecem ou a gente já teve algum contato em alguma outra disciplina, mas meu nome é André Lunardi, sou professor da Universidade de Fortaleza desde 2013, mais ou menos. Entrei na Unifor em 2002 como aluno no curso de Engenharia, Controle e Automação. Posteriormente migrei para Engenharia Mecânica e aí de lá para cá foi só migrando de setores até chegar ao ensino da graduação. Trabalhei em outras empresas do grupo, mas no quesito de formação, então vamos lá, né? Eu sou técnico em mecânica, eu fiz meu segundo grau técnico, né? Aonde estudei na escola técnica de Escola Técnica de Mecânica. Posteriormente, cursei Engenharia Mecânica na Universidade de Fortaleza, na Unifor. E também fiz meu mestrado dentro da Unifor, associado ao grupo do pessoal da administração, sobre o tema de economia circular, trabalhando justamente a quesitos de produção e produtos eco-inteligentes, né? Produtos esses hoje que tem uma cadeia, que ele tem uma linearidade na sua utilização, mas uma circularidade na sua concepção e vida, né? Ou seja, é um produto que tem uma classificação de descarte, ele tem aí um reaproveitamento, ele não é mais linear, ele não é apenas adquirido, confeccionado e descartado. A hora que você chega no descarte, ele pode ser reinserido dentro da cadeia. É um assunto interessante para quem tiver interesse. Dentro da universidade existem outras disciplinas que nós ministramos, né? Desenho mecânico é a nossa disciplina, projeto de construção de máquinas para o pessoal da mecânica, projeto assistido por computador, materiais e usinagem CNC para a turma da automação, e sistemas hidráulicos e pneumáticos também pega a produção, automação e mecânica. Ok? Tem aqui alguns contatos particulares, e-mail, currículo, network aí para futuros negócios. Ok? Então, essa é a minha apresentação. Gostaria também de conhecer os alunos, né? Os poucos alunos que estão presentes aí, e saber um pouco de vocês. Primeiramente, pela lista de frequência, eu dei uma olhada, são alunos de produção e da mecânica, né? Não vi se tinha algum outro curso, eu não reparei, mas estou certo, né? Produção e mecânica. Gostaria de saber de vocês, se vocês estão trabalhando, se tem alguém que trabalha na área, se está estagiando, ou se não é na área também. Se alguém pudesse se manifestar, fiquem à vontade. Posso iniciar, professor? Estão me Opa, ouvindo? Igor. Tranquilo? Certo. Eu sou estudante de engenharia de produção, no Legal. caso, agora no oitavo semestre, e eu faço parte da empresa Júnior, lá do Legal. curso, que no caso é pro consultoria. Então, a gente hoje é considerado como estágio, né? Então, eu me digo que estou, sim, estagio. Legal, E maravilha. na área, né? Na área de execução de projetos. E essa última pergunta, alguma afinidade de experiência com desenho? Eu fiz uma cadeira, acho que foi semestre retrasado, e tanquei, né, no decorrer do curso. Entendi. Não gostei muito, mas, enfim, vamos mudar essa percepção. Né?
Ah, com certeza. A gente vai ver que tem uma abordagem mais dinâmica, mais tranquila aí, se a gente consegue evoluir aí. Pessoal, quando você pensa na disciplina de desenho, não necessariamente a pessoa precisa ser uma expert em desenho, tá? Existem afinidades. Tem pessoas que têm aptidão para desenho, outras não. Mas nós temos ferramentas, artifícios, alguns recursos que mesmo que você não desenhe, você precisa ter lá a percepção de poder interpretar um desenho, né? Poder caracterizar alguns detalhes, fazer a interpretação. Então, é nesse âmbito que a gente vai trabalhar de forma geral, ok? Mais alguém? Boa tarde, professor. Opa, Meu nome é Emanuel. Manuel, né? Eu estou no curso de Engenharia de Produção também. Estou Legal. no quinto, sexto semestre, mais ou menos. E eu também faço parte da EPA Consultoria aí, como o Igor também. Meu Legal. colega de trabalho e de turma também. Show de bola. E como na última pergunta também, assim, eu já fiz a cadeira de expressão gráfica, né? Isso. Quando o nome ainda era esse, na verdade. Hum. E também já trabalhei com AutoCAD, né? Tipo, na cadeira. Gostei Legal. bastante, assim. Eu gosto muito dessa parte de desenhar no computador, né? Mas já na mão não tenho muita afinidade, não. Não, fique tranquilo aí. Uhum. Isso não é um problema. Legal, show de bola. Lá hoje a EPRO, vocês trabalham mais com consultoria, né? Ou desenvolvimento de projetos mais na parte Exatamente. de gerenciamento, processo, né? É justamente E a produção. Legal, interessante. Não chegam a desenvolver layout, mudança de layout, alguma coisa desse nível? pronto. Isso ainda não, mas a gente está querendo rever, né, o nosso portfólio. E Uhum, isso é um dos serviços que envolve o nosso curso, né? com certeza. E a gente tem a possibilidade de trazer para dentro do nosso portfólio para ofertar também, né, para o mercado. Legal. E pelo que o senhor perguntou, sim, o senhor tem experiência nisso, então eu vou até conversar com o senhor mais sobre. Você pode nos auxiliar, enfim, Não, com nessa certeza. estruturação de Interessante. metodologia, escopo, etc. Legal. Eu pergunto essas coisas para vocês para a gente dar um direcionamento justamente na disciplina, assim, né? Quando a gente trazer exemplos, aplicações, por exemplo, tem projetos aqui justamente de estudo do layout da indústria, só que com a indústria toda virtualizada, né? Então a gente tem lá a prototipagem virtual dos equipamentos em tamanho real, e aí a gente vai reposicionando, mudando, né? Planejando tubulação, planejando instalação de ponto de tomada de ar, tomada da caldeira. E aí a gente faz a otimização justamente disso, né? Já prevendo expansão, já prevendo outros fatores dentro do planejamento da empresa, né? Então é Uhum. bem legal. A gente usa muito essa parte de desenho nisso aí, porque nem todos conseguem visualizar, né? Lá você fazer um fluxograma, fazer alguma coisa, então você consegue dar uma percepção diferente. Eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês que a gente faz. Isso aí é bem bacana. Tranquilo? Massa. Legal. Show de bola. Mais alguém, pessoal, gostaria de falar? André, você está me ouvindo? Eu Opa. sou o Pedro, Opa, Pedro. Tranquilo? engenharia de produção, estou no quinto Legal. semestre. Também fiz parte da EPRO, né? Eu saí ano passado, Legal. pós-júnior. Atualmente eu estou estagiando em uma empresa na qual eu atuo na gestão de manutenção dos nossos clientes, né? No caso, eu estou atuando na gestão de manutenção da Pague Menos. Legal. E em relação à afinidade com desenho, eu fiz a cadeira de desenho para engenharia, né? Mas tem uma afinidade, tipo assim, eu gostei bastante de desenhar na prancheta, gosto Aham. Legal. do AutoCAD, gosto também por hobby mesmo de mexer no SketchUp, mas eu nunca levei muito pra frente isso, é mais por Entendi. gostar mesmo de fazer por hobby, mas eu diria que eu tenho uma Legal. habilidade. Vai trazer uma outra vertente aí para você. Vamos trabalhar mais tecnicamente aí, não vai ser mais um hobby, entendeu? Sim, Legal. eu tenho muita expectativa em relação a essa cadeira porque eu gosto mesmo dessa área. Pô, legal. Lá no setor de manutenção, vocês propõem projeto? Não, a gente atua basicamente com a gestão do processo da manutenção. A gente não chega a atuar na manutenção em si. Ah, Realmente, entendi. se Tá. fosse do controle mesmo da gestão dessa área, ela pague menos. Porque tem uma Legal. temporada que executa a manutenção e a gente só acompanha o processo. Ah, entendi. É Entendi. mais administrativo até, né? Legal, porque eu comento isso. Hoje em dia, nas indústrias, né, aquele antigo setor de pesquisa e desenvolvimento, o PI dele deu uma sumida, ou ele foi incorporado dentro da manutenção. Então, a maioria das propostas de projeto dentro da empresa, ele parte do setor de manutenção. Então, o setor de manutenção também é um setor de projetos de desenvolvimento, né?
a manutenção sabe os gargalos, sabe ali onde está tendo problema, sabe o que pode otimizar, né? E aí eles vêm com uma proposta e a proposta vem englobada ali com um projeto de ação, né? Um plano de ação com o projeto, as mudanças. Mas legal, show de bola, cara. Interessante. Valeu. Legal. O Ivan queria falar, Ivan? Tá me ouvindo bem, professor André? Opa, estamos sim, estamos ouvindo sim. Tá alto, tá baixo, tá bem? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Tudo bem, professor André? É uma satisfação. Opa, um prazer. Eu estou na engenharia porque trabalhei minha vida toda em mecânica e agora Legal. eu quero saber da teoria, entendeu, professor? Legal. Eu já estou um pouco idoso. Nada, experiência. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca. Nunca é tarde. Então, passei minha vida trabalhando com manutenção aeronáutica, Legal. certo? Legal. É o Gosto top muito o top da manutenção, né? É o patamar mais elevado da manutenção. A manutenção, Criei bastante pelo cabelo branco, viu? mas valeu a pena. Ainda está Legal. valendo, certo? Então, desenho, eu gosto bastante de desenhar. Embora eu não desenhe bem, mas eu sempre gostei de estar com a caneta na mão, riscando alguma coisa, certo? Legal. Lá você recebia muita documentação para interpretar, para analisar dentro dos planos? Sim, professor. Mas é manual, né? Sem Isso. estar ali direto na pista. É mais pane, né? Então a gente vai no manual, às vezes você chega com o notebook, tem um programa já, você espeta ali no avião, né? Numa saída legal. lá, o USB qualquer, e ele te dá todo o Legal. métier, né? Mas o desenho sempre foi uma paixão minha, certo? Inclusive, uma época da minha vida, eu ganhei alguns trocados desenhando engenharia civil, né? Sim. Isométricas, Planta baixa, sim. planta As baixa, lá na perspectivas. Entendi. perspectiva positiva, isso mesmo. Legal, show de bola. E vou agora tentar na engenharia, vou tentar acompanhar aí a sua disciplina. Vamos sim, dá certo. Qualquer coisa, se eu ver que apertar, eu peço ajuda. Como sempre, estamos aqui para transmitir conhecimento. Esse é o nosso intuito aqui. Legal. É mecânica, Obrigado, Ivan? Senhor? O senhor está na mecânica? Eu estou na mecânica. Engenharia mecânica, né? Legal, tranquilo. Show de bola. Engenharia mecânica. Pronto. Tranquilo. Obrigado, professor. Maravilha. Agradeço aí. Então, pessoal, é muito interessante isso, porque vocês vão ver que muitos desses documentos que vocês viram aí, ou que se deparam no trabalho, aquelas vistas explodidas, né? O detalhamento de um componente, a importância do detalhamento do componente para você lá, num momento da vida, você estar numa posição de interpretar. Mas agora a gente vai também se ver a posição do quê? De gerar esse documento para outra pessoa interpretar. Então é isso a nossa grande sacada e jogada dentro da disciplina, né? Então a gente desenha um componente, um segundo, terceiro componente que vão trabalhar em conjunto, ver a vista explodida, a lista de componentes. Então a gente vai trabalhar todo esse detalhamento técnico, logicamente de forma normativa, tá? Vou explicar para vocês isso aí conforme a gente for caminhando aqui dentro da nossa apresentação de hoje, beleza? Sobre a nossa disciplina, né, de forma geral, ela é uma disciplina de modalidade híbrida. O que é esse híbrido hoje, né? Então nós estamos vivendo esse setor, esse fato, né, do isolamento social. Estamos ali na iminência, né, de voltar aí às atividades quase que normais. Então, a nossa disponibilidade, qual que é? Nosso intuito hoje trabalhar? É trabalhar toda a teoria de forma virtual, né, por meio da videoconferência, e nós temos nossos encontros práticos de forma presencial. Só que esse prático presencial tem um pequeno parênteses que a gente tem que colocar e esclarecer. Primeiramente, nós vamos disponibilizar para vocês, alunos, o software que a gente utiliza na versão estudantil. Então, ou seja, nós trabalhamos com a ferramenta SolidWorks, né? E o SolidWorks, na próxima aula que a gente tem a aula prática, teoricamente vai ser virtual prática, vou explicar para vocês, nós vamos falar sobre o software.
Então, a gente vai mostrar para vocês lá a ferramenta, dar algumas caracterizações, vamos passar lá o roteiro para vocês poderem instalar o software em casa, no computador de vocês. E aí você vai ter acesso a esse equipamento em casa, licenciado, tudo, trabalhando. A diferença do software licenciado lá do estudantil para uma empresarial que a gente usa é somente uma marca d'água. A questão da estrutura, do banco de dados, das ferramentas disponíveis é a mesma, tá? A única diferença é que quando você salva o seu arquivo ou manda imprimir o documento técnico, ele sai uma marquinha d'água lá como produto estudantil de propriedade da Unifor. Somente isso. Mas ele é uma ferramenta similar, igual a gente tem em qualquer indústria aí com o SolidWorks. Então a ideia é vocês terem a ferramenta em casa, começarem a trabalhar. Nós vamos apresentar para vocês que é uma ferramenta extremamente didática e dinâmica. Então, você vai ver que ela é toda em português, é bem intuitivo as coisas dela. Ela tem um help, né, um tutorial muito bacana de ensino. Isso a gente vai detalhar mais na próxima aula, que estão falando especificamente do software. Mas a ideia é o quê? Inicialmente a gente trabalha essa forma virtual e depois a gente alinhando encontros presenciais para aqueles alunos que tiveram um pouquinho mais de dificuldade com o software ou que se sentirem mais... que agrega maior valor, tendo aquele tete-a-tete ali com o professor, né, com a equipe, com o grupo, né, da disciplina. Então isso a gente vai alinhando, mas inicialmente a gente vai trabalhar dessa forma remota, ok? Mas sempre tem um grupo do WhatsApp lá para a gente ir conversando e alinhando todas as coisas, beleza? Então, quando a gente falar em pronto presencial, nós vamos falar lá do protocolo de biossegurança, questão de isolamento, tem todos esses patamares aí. Quem tiver alguma curiosidade, eu deixei o link aqui, essa apresentação já está disponível lá no AVA, já eu mostro para vocês, para vocês acessarem lá o unifor.br/coronavírus, você vê todo o procedimento lá, como está sendo dentro da universidade, a questão da acessibilidade, ok? Nossa disciplina tem 2,2 créditos, ou seja, 2 teóricos e 2 práticos. Tecnicamente, nossas aulas de terça elas são teóricas, as aulas de quinta são práticas. Não impede de algum dia a gente ter uma terça prática, uma quinta teórica. Isso vai depender da evolução da turma e das atividades que a gente for trabalhando, né? Ok? Mas, como nível de informação, a nossa sala teórica de aula, né, é a C36. E a prática é a C34. É uma sala combinada, elas são em conjunto, então a gente tem um acesso livre lá muito bacana para desenvolver, né, o assunto da disciplina. Ok? Legal. Sobre a disciplina em si, né, nossa ementa da disciplina. Então, muitos de vocês fizeram lá a disciplina de expressão gráfica, alguns recentemente, outros um tempo mais distante, não tem problema. Nós vamos rever algum daqueles conceitos, né, de vistas e cortes da expressão gráfica, só que agora aplicado a componentes, aplicado a peças, já com uma contextualização, já com um funcionamento que traz uma certa importância. Então, eu lembro que na expressão gráfica vocês recebiam uma peça e colocavam ela na posição. Hoje você vai analisar qual é a posição que eu vou expressar essa peça por meio das vistas. Eu vou decidir os cortes, eu vou decidir ali como trabalhar o detalhamento técnico da mesma, tá? E aí quando você pensa nesse nível, né, do detalhamento, a gente vai evoluindo conforme a gente vai apresentando os elementos. Essa apresentação, ela vai evoluir em que sentido? Componentes mecânicos, elementos de ligação temporária, elementos de ligação permanente. Deixa eu só mudar a corzinha no meu... Vai ajudar vocês a visualizar aí. Pronto. Transmissão de movimento, né? Ó, e elementos de apoio. São componentes associados aos elementos padronizados de máquina. Então, elementos temporários de ligação, por exemplo, um parafuso, um elemento de ligação permanente, um rebite, um elemento de transmissão de movimento, uma engrenagem, um elemento de apoio, um mancal. Lembrando que nessa disciplina nós não vamos fazer dimensionamento. Dimensionamento, isso vocês vão aprender ou em PP2 da produção ou em elementos de máquina, para o pessoal da mecânica. Aqui a gente vai discutir esses elementos sendo detalhados dentro do desenho técnico. Então, como eu vou representar lá o encaixe, a montagem, a fixação dos elementos, quando eu fizer a vista explodida, né, como eu vou demonstrar
a correta sequência de montagem desses elementos. Então, a gente vai trabalhar muito esses elementos dentro do contexto do desenho técnico. Desenho de componentes, ou seja, eu vou desenhar lá um componente. Muitas vezes um componente desse unicamente sozinho, ele não tem uma aplicação à funcionalidade. Eu preciso desenhar um segundo componente, um terceiro, que no final ele vai gerar o quê? Um conjunto. E esse conjunto vai dar origem ao meu produto final, né? Então a gente vai trabalhar justamente esse conceito. Não é mais a gente pensar que esse produto sozinho, ele tem uma caracterização geométrica, dimensional, tranquilo. Mas por que essa geometria? Por que esse detalhamento? Porque ele trabalha em conjunto com este. Então eles vão ter uma correlação ali. Vou ter que expressar tudo isso de forma técnica, ok? E por final, simbologias, instalações de montagem, solda, algumas caracterizações padronizadas aí normativas em relação a detalhamento técnico, ok? Dentro lá do nosso material didático, já está disponível para vocês o plano de ensino padrão, né, que a disciplina coloca. Eu tenho o costume de colocar esse plano aqui em paralelo. Ele é um... Opa, o link aí ficou errado. Eu tenho o costume de colocar esse plano de ensino em paralelo, que ele é mais direcionado, ele é bem direto em relação a todas as nossas atividades, tá? É só para questão de organização mesmo. Então, quando você olha aqui, por exemplo, hoje, ó, dia 18/8, né, a aula inaugural, contrato didático, é justamente o que a gente está discutindo aqui agora, né? Nossa próxima aula, introdução ao SolidWorks, então a gente vai falar sobre o software, e assim sucessivamente. Então, quando você olha o documento lá, vocês vão ver com calma, você vai vendo aí data a data, conforme a sequência. Aí vem uma questão interessante. A nossa disciplina hoje, ela é uma disciplina nota única, que a gente chama, né? Ó. Então, aqui é a nossa página lá do Unifor Online. Se vocês entrarem lá na nossa disciplina de desenho mecânico, horário aqui ó, de terça-feira, ou quinta, né? Vocês vão olhar aqui em nota que está possível ser lançado apenas uma nota AV3, ou seja, ao final do semestre. Tá? Fiquem tranquilos, isso não dificulta, não muda nada na nossa disciplina. O que muda só, indiretamente? A gente não tem a obrigatoriedade de ter naquele período o lançamento da V1, a V2 ou a V3. O que acontece nesse momento? A gente vai ter atividades sendo desenvolvidas ao longo da disciplina, algumas delas já com datas estabelecidas, outras vão acontecer durante o andar da disciplina e geralmente com algum prazo dilatado para a elaboração, a fim de ir computando pontos, né, nota, até a gente chegar lá pelo dia 15 de dezembro, que é o dia de lançamento, né, de registro da nota final. Tá? Já a questão de critério de avaliação, a gente vai falar já já, tem um slide só para isso. Mas o que é interessante a gente olhar aqui são a sequência das aulas, né? Então, vocês vão ver que vai ser uma sequência onde a gente tem aulas teóricas, aulas práticas, teoria, prática. Então, a gente sempre vai ver acerca um pouco do assunto teórico e aplicá-lo posteriormente. E assim vamos evoluindo dentro da disciplina. Outra coisa interessante também de se observar é que o assunto estudado na disciplina de desenho mecânico, ele não é um assunto isolado. Como assim isolado? Não é aquelas disciplinas onde você tem um assunto específico, um bloco, você estuda ele, terminou, fechou, vamos para outro bloco. Aí é outro assunto. Não, o nosso assunto ele é contínuo, tá? Então, quando a gente estiver lá no final trabalhando já, lá em outubro, novembro, componentes individuais, terminologias, vistas e legendas, eu vou ter que ter conhecimento lá desde as vistas, de cotagem, de conjunto, de montagem dos elementos para poder gerar essa documentação. Então, ou seja, a gente vai evoluindo, né, dentro da disciplina, dentro do assunto, conforme sendo estudado. Ok? Então é uma disciplina que requer um pouquinho de atenção de forma mais constante. Beleza? Legal. Outra coisa interessante, não sei se todos terão disponível, não é obrigatório, são ferramentas que auxiliam. Então a gente coloca aqui para vocês algumas opções como régua, deixa eu até separar aqui para mostrar, né? Uma régua dessa simples, um esquadro, um transferidor, um compasso, quem tiver, nós iremos fazer alguns desenhos à mão livre, tá? Um papel ofício A4 aí para a gente poder fazer os nossos desenhos. Por que isso? A gente, como engenheiro, a gente tem uma ferramenta, um software para poder trabalhar ali o nosso desenho, tranquilo.
Mas vai ter algum momento que você não vai estar num local onde você não vai ter acesso a essa ferramenta, ou sem energia, né? Ou você está numa visita técnica, ou você está ali num momento que você precisa tomar nota de alguma informação, né? E essa informação ela precisa ser detalhada, ou seja, você tem que fazer o detalhamento técnico do desenho dela. Então, por isso que nós vamos trabalhar alguns elementos. Esse aqui não é obrigatório, só relembrando. São elementos que muitos alunos têm lá da expressão gráfica guardados, vamos só reutilizá-los um pouquinho aí, que facilita em algumas atividades. Ah, professor, se eu não tenho, você faz tranquilamente. A gente só vai requerer um pouquinho mais de atenção lá na hora de traçar uma linha reta, tá? Mas aí a gente vai evoluindo. Tranquilo? Bibliografia da nossa disciplina. Eu coloquei aqui alguns livros associados, né, à nossa disciplina. Pessoal, uma coisa muito interessante. Não fiquem assustados ou entendam assim, pô, o cara colocou um desenho de máquinas, né, um livro da década de 70, um livro antigo. Você pega aqui Comunicação Gráfica Moderna, lá de 2002, se eu não me engano esse livro, é 2002. Tem um outro aqui, ó, Desenho Técnico Moderno, 2006. O desenho técnico, pessoal, ele evoluiu, não que ele surgiu, ele evoluiu, ele padronizou no período das guerras, grandes guerras, onde foi necessário se começar a produzir em massa, né, com repetibilidade, ou seja, produzir a mesma peça, e você tinha uma situação onde um setor, um componente era projetado, digamos assim, projetado e confeccionado numa região, um outro em outra região, e assim sucessivamente. Então você tinha aqui no Nordeste uma peça, lá no Sul a segunda peça, no Norte a terceira peça, que no final as três se juntavam, geravam um elemento e ele tinha que funcionar. Então foi nessa época que surgiu a padronização. Ah, de lá para cá não mudou nada? Mudou. Evoluiu as ferramentas, né? Algumas variações bem interessantes. Por exemplo, há alguns anos atrás, uns 15 anos atrás mais ou menos, 10 anos atrás, existia uma normativa de escala. Então, se você pegava um desenho técnico, por exemplo, ele tinha um iconezinho lá embaixo, escala. Por que aquela escala? Porque se você pegasse alguma parte do seu desenho que não tivesse a cota, a dimensão, você ia medir lá com sua régua, multiplicar pela escala e você achava o tamanho real daquele segmento, né? E por que isso não é mais praticado hoje? Porque antigamente esses desenhos técnicos, eles eram feitos à mão livre. Então, era o cara lá na prancheta fazendo o desenho, ele respeitava uma escala, né, no desenho. Hoje, como a gente usa nossos desenhos? A gente desenha num software e imprime. E eu imprimir na minha impressora, você imprimir na sua impressora, são margens, escalas distintas. Ou seja, então, a escala ela foi descontinuada. Hoje ela não é levada em consideração em alguns projetos, mas o que você pode fazer com a escala, né, assim, em questão de confiabilidade. Se você precisar imprimir em escala, por exemplo, um papel A4, você teria que imprimir num A3 para posteriormente recortar para um A4. Então tem várias classificações e foram evoluindo com o tempo, ok? Mas fiquem tranquilos, o que muda aí desses livros um pouco mais antigos para os atuais é apenas os exemplos. Vocês vão ver que a contextualização é a mesma. Então existe aqui um acervo físico, alguns livros físicos, mas coloquei também para vocês alguns livros do nosso acervo digital. Ou seja, da onde vocês estão hoje em casa, no trabalho, você acessando lá o seu Unifor Online, você entra na biblioteca e consegue ter acesso a esses livros. Então já coloquei aqui tudo mastigado para vocês, ó. A biblioteca aqui tem, né, o código do livro, e você consegue ir lá ver alguma dessas literaturas, ok? Sobre a nossa disciplina, funcionamento da nossa disciplina. Então, como a gente tinha falado inicialmente, serão encontros virtuais teóricos, né? Então, eu já tinha mandado o link para vocês dentro do Torpedo do Unifor Online. Esse nosso link, ele é fixo, tá? Então, esse link ele vai servir para nossas demais aulas. Dentro do grupo do WhatsApp que foi criado, que eu também mandei o link para vocês acessarem, quem não conseguir, a gente consegue só mandar mensagem, a gente acerta. Lá na descrição do grupo também tem o link para você acessar e participar da nossa reunião. Tranquilo? Então aqui fala alguma coisinha da plataforma Zoom, porque é o Zoom, pessoal. Alguns estão usando o Google Meet, tem outros professores usando plataformas diferentes. O Zoom,
é uma ferramenta que, para mim, é muito mais dinâmica na questão da mudança, utilização do software, migração de uma tela para outra, fazer um controle, uma contextualização na nossa aula, né? Você ficar variando alguns documentos aqui. Não que os outros não façam, mas existem aquele, qual o melhor software de transmissão? É o que você sabe usar. É igual a gente fala em desenho, né? Qual o melhor software de desenho que existe? É o software que você sabe usar. Então, a gente adotou o Zoom aí, que a gente já vem trabalhando ele desde o semestre passado, ok? Falamos aqui do software estudantil, né, para vocês que vão ter acesso em casa, legal. Aulas teóricas, né, falar um pouquinho das nossas aulas. Dentro das aulas teóricas, qual que é o nosso assunto, nossa ideia de abordagem de ser trabalhada? Primeiramente, aulas expositivas, sempre vai ter uma apresentação PowerPoint lá, que vai gerar um PDF para vocês reverem, né, a aula. A aula também está sendo gravada, ou seja, você vai ter acesso a essa gravação posteriormente. Né? Depois, sempre que acaba a aula, um período depois, eu carrego ela na rede e disponibilizo o link para vocês. Hoje não temos material impresso, mas eu vou disponibilizar os arquivos para vocês abrirem em casa, visualizarem virtualmente mesmo, desenharem ou realizarem as atividades. Vamos trabalhar um pouco da técnica do desenho à mão livre. Por que desenho à mão livre em pleno ano 2020? Pessoal, vocês podem estar hoje lá num cargo de gerência, numa supervisão, né, um gestor, e você vai fazer uma visita técnica e você precisa detalhar um componente, por exemplo, aqui eu coloquei uma imagem de uma cadeira, por exemplo, para que ela seja replicada lá na sua empresa ou você pegue alguma informação. Quando você faz esse detalhamento técnico, é uma coisa diferente, você anotar para você ou você anotar para outra pessoa interpretar. Então imagine se você está lá num chão de fábrica, num canto que você tem que tomar nota de alguma informação, e essa informação você vai repassar para outro colega, que esse colega sim vai executar. Ou seja, vocês têm que falar a mesma linguagem, vocês têm que falar o mesmo padrão. Por isso que existe a normativa de desenho, né? Questão de vistas, questão de cotas, questão de cortes, é nada mais do que uma jogada de interpretação de informações. E pode ser o reverso. Você solicitar uma informação lá do seu colega, ele mandar para você e você tem que interpretar o que ele está dizendo ali. Ou sua empresa comprou um maquinário que veio lá da China, da Alemanha, chegou essa máquina, está toda desmontada, está aqui o manual. Um bloco gigante de papel, ou hoje é um arquivo gigante, né, digital em PDF lá, que você vai abrir e vai começar a olhar cheio de desenho técnico, mostrando lá o detalhamento de montagem, como encaixar. Então você tem que interpretar esses documentos. Ok? Técnicas de desenho, então a gente vai ver a abordagem de como expressar algumas informações e mexer nas coisas. Desenvolvimento de desenho técnico para fabricação e montagem. Então hoje quando a gente pensa no desenho técnico, o desenho técnico não é somente mais você detalhar as dimensões da peça, mas também detalhar o processo de fabricação, detalhar a lista de componentes, instrução de montagem, como ele vai ser montado. São várias documentações que nos auxiliam. Já trago uns exemplos aí para vocês. Ler, interpretar e executar desenhos mecânicos. Tranquilo? Até o momento tranquilo, pessoal. Qualquer dúvida, só falar aí. Estamos aqui para ajudar, ok? Aulas práticas. Opa, legal. Aulas práticas, né? Também sempre tem uma apresentação, um roteiro, né? Que a gente apresenta lá e traz a informação. Sempre faremos discussões estratégicas, né? De desenvolvimento do componente, o porquê desse detalhe, e se fosse assim, se fosse assado, né? E assim, caracterizações. Utilização do software para o desenvolvimento do projeto. O software, pessoal, ele é uma ferramenta assim extremamente útil em vários quesitos, tá? Em aceleração de projetos, em validação de projetos, né? Então tem vários fatores, vários exemplos, eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos discutir ao longo da disciplina, que vocês vão ver que o software, eu costumo falar para os alunos que ele vai ser o seu novo melhor amigo. Então, eu posso falar para vocês que o SolidWorks, ou o software de desenho que vocês estão familiarizados, considere ele como seu novo melhor amigo. Por quê? Porque a hora que você precisar, ele vai estar lá para te ajudar, né? Mas eu tenho o costume lá de expressão gráfica do AutoCAD. Nada contra o AutoCAD, mas esqueçam o AutoCAD da vida de vocês. Nós vamos apresentar para vocês algumas outras ferramentas, onde elas trazem uma nova caracterização, uma nova abordagem, que o que limita esses softwares não é mais a plataforma, e sim o usuário.
ele tem tanta possibilidade de utilização que limita a utilização dele é a própria pessoa não ter conhecimento da ferramenta. Por exemplo, vou trazer alguns... Versátil, né, professor André? Oi? Esse software é bem versátil, né? Demais. O CATIA também, eu cheguei a me familiarizei um pouco com o CATIA, Legal. É excelente. Então, mesmo, mas eu estou vendo que esse aí é bem mais... O SolidWorks e o CATIA, eles são da mesma empresa, eles são da mesma família que a gente fala, né? Qual que é a diferença do CATIA para o SolidWorks, tá? Vou explicar rapidinho. O SolidWorks, ele é um patamar acima, então ele é a ferramenta, digamos assim, 1A lá, a top da empresa, e o SolidWorks ele vem um nível abaixo, mas não que ele seja inferior. O que acontece? O CATIA ele foi desenvolvido para uma aplicação muito mais específica. Um exemplo rápido e simples. Se eu preciso fazer um comando no CATIA de uma ação, eu tenho que informar, por exemplo, lá 5 parâmetros para ele executar aquela informação. No SolidWorks ele faz a mesma coisa, só que eu preciso informar de 2 a 3 informações, né? Eu tenho que indicar 3 parâmetros para ele executar. Ele é mais simples, ele é mais barato em aquisição. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer a pesquisa de mercado, né, para estudar o software, quantas empresas aqui no Ceará usam o CATIA? Licenciado, a gente tem 2, né? A Troller e a Eletra, por exemplo, eles trabalham com o CATIA. E quem trabalha com SolidWorks? A gente conseguiu uma lista de mais de 200 empresas. Então, para o nosso aluno chegar lá no chão de fábrica, lá onde ele está entrando no trabalho dele, e se deparar com a ferramenta que ele conhece, é muito mais fácil. Tá? E você vai ver que a metodologia, né, o raciocínio de desenvolvimento e validação do projeto é o mesmo. O que muda é a ferramenta, é o ícone, mas o conceito de você desenhar, de você montar, de você fazer a documentação, ele é o mesmo. Tá? O que vai mudar é só a rotina de operação em função da plataforma. Por exemplo, olha um exemplo muito bacana aqui. Coloquei um exemplo aqui para vocês de uma válvula tipo de esfera. Já devem ter aberto aquele chuveiro, que é uma válvula 90 graus, você gira, abre o chuveiro, volta 90 graus aqui, ela fecha, né? E aí eu coloquei uma válvula dessa aqui para a gente fazer uma analogia. Então, hoje em dia, quando você desenha... Antigamente, quando você ia fazer uma peça, você trabalhava componente a componente e mentalmente você pensava, esse vai encaixar aqui, esse vai encaixar ali, né? E aí vai gerar meu produto final. Maravilha, isso era possível, é possível ainda. Aí você desenvolve essa chave, né, essa válvula, e aí você produz ela, vende ela para o mercado, e uns meses depois vem um cliente para você e fala assim, rapaz, essa sua válvula ela é assassina. Assassina como? Toda vez que já tive alguns operários meus aqui, funcionários, quando vão acionar a alavanca dela, eles decepam o dedo nesse parafuso, aí onde está o pontinho vermelho, ó. Poxa, toda vez que o cara gira, pega o dedo dele e o cara se machuca e fica afastado. Essa válvula é assassina. Aí você pensa assim, putz, eu não consegui pensar nisso antes de desenvolver a minha válvula, né? Foi uma consequência. E aí você entra nessas ferramentas atuais, você consegue fazer o que a gente chama de prototipagem virtual. O que é a prototipagem virtual? É justamente isso aqui, ó. Você confeccionar virtualmente a sua peça, aplicar material, aplicar caracterização e fazer pequenas simulações. Pessoal, na disciplina de desenho mecânico, a gente não vai trabalhar as ferramentas do software em análise de esforço, análise de fluxo. A gente vai trabalhar outras ferramentas voltadas ao desenho, tá? Quem for da mecânica, a gente vai detalhar isso mais lá em projeto e construção de máquinas, mais para frente. Que lá a gente vai trabalhar a fundo a elaboração de um projeto, ok? Mas aí você consegue gerar toda essa documentação. Então, aí você vai, antes de você materializar a sua peça, você confeccionar ela, com uma prototipagem virtual dessa, você consegue fazer análises prévias. Tá? Você vai ver lá que esse parafuso ele poderia ser diferente, ele poderia ser embutido. Uma outra falha muito comum na indústria, por exemplo, o cara ele pega aqui, ó, tem uma flange inicial, essa aqui, ó, que ela vai ser fixada nesse corpo aqui do centro, e aí ele pega aqui, antes de montar, né, ele pensa, pô, preciso de 4 parafusos, 8 parafusos, vou comprar parafuso sextavado, compra lá um monte de parafusos para atender as válvulas dele. Quando ele vai montar a válvula, que ele encaixa a peça, ele vê que a distância do furo para essa lateral aqui
não permite que encaixe uma chave de boca, como essa aqui, uma dessas aqui de trás, ó, né? Não encaixa lá para apertar o parafuso sextavado. Ou seja, a caracterização do parafuso, um parafuso de cabeça sextavada, não seria o recomendado para esse projeto. Putz, mas eu comprei já esses parafusos, como eu não testei antes? Talvez ele não visualizou. Então ele poderia optar por um parafuso de acionamento sextavado interno, parafuso tipo Allen, né? Cabeça Allen, por exemplo, né? Que é o que tem no projeto aqui. Então são várias situações que você pode usar uma ferramenta como essa para auxiliar a gente a desenvolver o nosso projeto de forma mais assertiva, com segurança e podemos falar de eficiência, né? Menos retrabalho. Aí, por exemplo, outras possibilidades. Eu estou trazendo exemplos distintos aqui, mas tem dois que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, vocês já escutaram falar em PDF 3D? Alguém já viu? Já recebeu algum arquivo? Já mexeu? Não, professor. Legal. Então, você está desenvolvendo lá seu projeto, e aí seu cliente, o cliente não perturba, né? O cliente é curioso, o cliente ele é interessado, ele quer saber como está. Ele fica te perguntando, e aí, como está a peça? Tá bacana, tá dando certo? Você fez aquilo, fez isso, né? Aí você está lá projetando, você pega, salva um arquivo para ele. Opa, só mudar aqui minha teclazinha. Você salva um arquivo para ele e manda, né? Em PDF. Aí ele vai receber lá esse arquivo, cadê? Pronto. Ele vai receber esse arquivo lá. Aí você fala assim para mim, isso aqui é um PDF, tá, pessoal? Ó. Como é que ele está ativando aqui? Está abrindo. Pronto. Ó, é um PDF, tá? Pra vocês verem, é uma Adobe. Aí ele recebe, isso é uma foto, pô. Eu posso bater uma foto da minha peça? Não. Eu vou falar, clique na peça, arraste. Aí ele gira a peça. Dá um zoom nela aí, ó, pra você ver o detalhe. Ah, legal. Eu tava preocupado. Aí ele fala, pô, eu tava preocupado se você tinha colocado esse furo aqui vazado aqui para dentro, ó. Legal, é isso que eu tava em dúvida. Você fez aqui, né, ó, o ressaltozinho aqui desse furo. Você consegue trazer feedbacks, informações. Isso é um PDF, pessoal. É uma Adobe, tá? Ou seja, você consegue usar diversas ferramentas associadas ao software, né? Que você vai lá e o que isso aqui gera? Gera uma expectativa muito melhor no cliente, uma segurança, né? O cara pode pegar e você vai dividir a responsabilidade. Imagine você dimensionar essa peça, depois de um mês que ela tem outros acessórios ligados a ela, o cliente vai lá e fala, eu queria ela diferente. Você muda ela e, consequentemente, você tem que mudar todas as outras que estão associadas a ela. A partir do momento que você compartilha isso com o seu cliente, ele fala, não, tá ok, tá certo, você tem um aval ali para continuar, né? Você tem ali uma pré-aprovação da sua peça e vamos. Se futuramente ele falar, preciso mudar, você fala, pô, você tinha aprovado aqui, então a gente precisa de uma dilataçãozinha de prazo aí para a gente poder fazer as alterações. Mas você divide a responsabilidade, né? E isso não só para uma peça. A gente pega lá e faz a montagem do componente. E aí você manda para ele lá a montagem. Aí quando você olha a montagem aqui, ele vai falar, legal, como ficaram os atuadores pneumáticos aqui, ó. Então aqui você consegue ver o atuador pneumático, algumas guias lineares. Se eu olhar por baixo aqui, ó, uma ventosa, né, ó, outro atuador. Aí você fala, tá legal, tá bacana a montagem. Mesma coisa, você vai pré-apresentando o seu projeto, você vai validando ele. O seu cliente, ele não precisa ter o software lá. E outra coisa, você tem a sua segurança também, que aqui ele não consegue pegar nenhuma medida, nada. Ele só vai ver a geometria. Mas você ainda está seguro lá na quesito de dados, informações do seu documento. E a professor, e esses projetos, esses elementos, vocês colocaram aqui ó, o atuador pneumático, a ventosa, as guias lineares, vocês desenharam? Não necessariamente. Dependendo dos fabricantes, dependendo de onde você vai comprar o seu elemento, eles disponibilizam para você as bibliotecas CAD. Ou seja, um atuador desse pneumático a gente não desenha. Eu entro lá no site da Festo, especifico qual eu quero, eles geram a documentação para mim. Chego aqui, abro o meu desenho, o arquivo, insiro ele na minha montagem e já projeto sabendo que quando a peça chegar, ela vai corretamente encaixar na posição. Ou seja, são diversas ferramentas que vão agregando valor aí ao nosso desenvolvimento.
ok? Essas é apenas algumas, viu, pessoal? Tem diversas outras aí que a gente vai falar com o tempo, beleza? Então, quando vocês olhavam antigamente aquelas imagens, né, o pessoal mandava, às vezes, lá na rede social, via no Google, uma imagem lá de um projeto mecânico, como uma montagem dessa, alguns pensavam, né? Isso é coisa de doido. O cara que faz isso aqui, ele é um expert. O cara que faz isso aqui, ele é o dono do software, né? Não, pessoal. Isso aqui eu posso garantir para vocês, que até o final da disciplina, isso aqui vai ser um desenho normal para vocês, uma montagem. E isso a gente pode falar com bagagem já dos outros semestres, das outras turmas. Então a gente vai evoluir lá da componentezinha da pecinha até a montagem, a prototipagem virtual, que é justamente você aplicar texturas, materiais. Não é o SketchUp aí, né? Como, não sei, alguém falou que usava o SketchUp, mas, desculpa, esqueci o nome só. Mas ele é um desenho técnico mecânico. Então você vai colocar lá uma coloração, você vai fazer a prototipagem virtual para o seu cliente já ver, pô, será que ele fica bacana azul? Vamos lá, 2 cliques, fica azul. Será que eu ficar amarelo melhor? Vai lá, 2 cliques, amarelo. Então você consegue fazer esses testes e ganhar tempo, otimizar tempo no seu projeto. Tempo é custo, né? Legal. Sobre nossas avaliações, então, como a gente comentou, a nossa disciplina ela é distribuída em atividades que tem provas, trabalhos e um projeto final. Tá? Todos eles têm uma pontuação de 0 a 10. A gente falou da nota única, mas fiquem tranquilos. Lá pelo dia 10 ou 15 de dezembro, aí no período de lançamento da AV3, vocês precisam atingir, logicamente, uma nota igual ou superior a 5 pontos. Pessoal, não 5 pontos é o mínimo, a gente vai mirar lá no 10. Todo mundo está pensando lá em cima. Nós viemos para aprender, tá? Por isso que eu falo que nota não vai ser um problema. Então, a gente vai ter uma nota. Daqui até lá, são diversas atividadezinhas que vão somando e gerando a média da disciplina, ok? Entre provas, entre trabalhos. Aulas práticas não pontuam, tá? Pode ser que dentro de uma aula prática tenha um trabalho que pontua, mas a aula prática, o roteiro dela, algumas peças que a gente desenhar, elas são para conhecimento, são para atividade de aprendizagem, mas não para pontuação. Tá? E no final a gente tem uma atividade, um projeto, onde a gente vai fazer englobar o geral da disciplina, desde a concepção dos desenhos, desenho técnico, vista explodida, lista de componentes, muito bacana aí de ser desenvolvido. Tá? Tudo isso com auxílio do software ou de forma manual. Vamos lutar para ser com o auxílio do uso do software. Um ponto interessante, não se assustem. Durante o semestre, esse agora, não há possibilidade de a gente fazer uma segunda chamada das atividades que foram feitas. Como assim? Se a gente propõe para vocês um trabalho, então digamos que a nossa próxima aula é na quinta-feira a gente passa um trabalho para vocês entregarem até terça, um exemplo. Veja que há um delay de tempo grande, pega o fim de semana, né? Tem gente que trabalha, e aí você faz esse trabalho nesse período, chega lá na quinta-feira, na terça-feira você não entrega. Eu não tenho como repetir este trabalho. Eu não tenho como reestruturar outro trabalho para essa atividade, porque também a gente vai evoluir posterior a ele. E aí, pô, eu perdi. Para não ter prejuízo, quando a gente for compor a nota da disciplina, nós vamos fazer a média das atividades, tá? E para não ter perda, a gente vai desconsiderar a nota mais baixa. Então, se você faltar alguma atividade e tirar 0, esse 0 ele não vai ser computado na sua média. Um exemplo, se nós fizermos 6 atividades ao longo do semestre, mesmo você fazendo as 6, sua média vai ser em cima das 5 maiores. Tá? Então, você tem uma ali para usar como recurso aí, no caso de uma falta, de uma necessidade. Entretanto, eu coloquei aqui, ó, projeto final. O projeto final, pessoal, ele é obrigatório. Por quê? Porque ele é o fechamento da disciplina. É onde você vai associar todos os pontos com o mesmo objetivo, com o mesmo exemplo. Então a gente fala o quê? O projeto final é obrigatório. Como assim? Se das 6 atividades você faltou uma e faltou o projeto final, ou você fez as 5 atividades, mas não fez o projeto final, você vai ter a média
com essa aqui inclusa. O projeto final ele entra na pontuação. Então ele vai ser um 0 somado para dividir lá na computação final, tá? A gente vai discutindo isso ao longo da disciplina. Conforme a gente vai fazendo as atividades, eu vou trazendo o feedback para vocês de pontuação. Eu vou trazendo, vocês vão sabendo e calculando, vendo a situação de vocês na disciplina. Não é nenhuma surpresa. Ok? Legal. Outro critério de aprovação é a frequência. Questão de frequência. Opa, pode falar. Só um minutinho, é que eu tinha colocado ali que as provas serão durante o segundo e quarto AB amanhã. Ah, não, eu que escrevi errado, cara. Foi mal, deixa eu ver aqui. Não, é o velho Ctrl+C, Ctrl+V. Onde está aqui? Tá. No slide anterior. Ô, cara, é Ctrl+C, Ctrl+V, é erro meu. Tá bom. É porque tem a turma de segunda-feira, aí eu fiz em cima da mesma apresentação, entendeu? Mas okay. É no horário da disciplina. Tudo, pessoal, é no horário da disciplina, tá? As nossas reuniões, nossas aulas. Aí, o que acontece? Vai ter atividades que ela vai estender até a próxima aula, ou até uma data, para vocês terem mais tempo fora da disciplina para fazer, tá? Mas aí é organização de vocês para fazer, tranquilo? É um trabalho normal. Frequência. Pessoal, questão de frequência. A gente vai ter o controle de frequência esse semestre, tanto que eu queria combinar com vocês o quê? Sempre quando estiver aí já para o meio da aula, vocês mandarem aqui pelo chat da ferramenta do Zoom, eu mandei até um aqui, ó, agora para vocês, o nome e sobrenome de vocês. Porque o Zoom, ele gera para mim um relatório final lá, de todo o chat, já está configurado, e aí eu consigo migrar isso lá para a frequência. Então, a qualquer momento aí, pode colocar já o nome de vocês lá, eu colocaria André Lunardi, pronto, ele interpreta lá para mim, que ele associa, né, o seu link ao seu nome, e aí, beleza aí, ó, Matheus, Igor, show de bola, tranquilo? Pessoal, outra coisa interessante, muitas vezes vocês se matriculam na disciplina com expectativa do professor, uma expectativa, né, do assunto, mas nós professores também temos uma expectativa grande nos alunos, né, que ele se interesse pelo assunto, que ele evolua na disciplina, que ele aprenda, que ele coloque em prática aquele conhecimento, que aquilo agregue valor para o profissional que ele vai ser. Então, para isso ser um sucesso, a gente coloca aqui algumas diretrizes para o aluno. Por exemplo, né, a metodologia utilizada nessa disciplina envolve algumas atividades, né, de ensino híbrido. Assim, para que você alcance os objetivos de aprendizagem, é fundamental que se prepare para participar das atividades de aula. Então, você sabe que, por exemplo, de quinta-feira a gente tem uma aula prática. Tenha acesso ao seu software lá, ao seu computador, para ir fazendo em paralelo, conforme a gente vai demonstrando. Veja aqui no contrato didático, né, a dinâmica da disciplina, o que foi discutido, como vai ser cobrado, como vai ser colocado, como é o padrão, né, que a gente fala. Acompanhe o plano de ensino para não pegar de surpresa. Pô, hoje era uma atividade, eu não sabia. Eu vou ver sobre esse assunto. Eu tinha um negócio que eu queria comparar com esse assunto e esqueci de montar. Então acompanhe ali o dia a dia. Acesse, né, as aulas virtuais do Moodle. O Moodle é a nova plataforma, né, do Unifor. E aí já eu mostro para vocês a nossa disciplina lá. Estude para a disciplina constantemente. Pessoal, a disciplina de desenho, ela é uma disciplina prática. Ela é uma disciplina que você não decora, você exercita, entendeu? Ou seja, todo dia um pouquinho, de tempos em tempos você vai lá executando, fazendo, que você precisa pegar afinidade com o assunto. Não é uma informação que você decora e repete ela. Você tem que executar. E para executar com excelência, você precisa treinar, tá? Não estude somente as avaliações. Fundamental torná-la um profissional de excelência. Ou seja, você tem que evoluir. Então, um recadinho aqui, lembre-se, né? Você é o responsável pelo seu sucesso. Então, nós como professores estamos aqui para transmitir o conhecimento, tirar as dúvidas, trazer as informações, né? Mas o que nivela a turma é a necessidade da turma. Então, se vocês cobrarem de mim, eu vou trazer informações para vocês, vou trazer ideias, vou trazer possibilidades. A gente evolui, a gente cresce fora de uma zona básica de conforto. Tranquilo? A estratégia de comunicação, como a gente falou, nossas aulas são pelo Zoom. Esse é o link do grupo do WhatsApp, para quem não acessou ainda, tá? Então você consegue entrar lá no nosso grupo. Pessoal, questão do grupo,
só um pouquinho de discernimento na questão de utilização, tá? Lembre-se que seus colegas, seu professor, eles trabalham fora do horário de aula, ou seja, eles têm outras disciplinas, outros afazeres. Então, se você mandar uma mensagem lá e o professor não responder, o colega não responder, fique calmo. Hora que, se possível, ele vai responder você. Pode ser no outro dia, pode ser um pouco mais tarde. Então, só a gente ter lá uma política correta de utilização do nosso grupo e também trazer informações pertinentes ao assunto. Beleza? E aí a gente pensa, né? O desenho mecânico no nosso dia a dia. Por que eu preciso estudar desenho mecânico? Porque eu vou ser um engenheiro de produção, que vou trabalhar só com processo, no meu escritório, na gestão, porque eu preciso saber de desenho técnico mecânico. Vamos trazer alguns exemplos muito simples e diretos. Uma bicicleta que eu coloquei para a gente exercitar aqui. Primeiramente, não importa o setor, tá? Indústria automotiva, eletroeletrônico, lazer, alimentício, aeroespacial, nós estamos lá dentro. Uma bicicleta. Você como pai, como criança, adolescente, hoje, você um dia resolve consertar a sua bicicleta e você monta e desmonta ela. Quando você vai desmontar lá, sempre sobra um parafuso, sobra uma arruela, sobra uma pecinha lá que, putz, aonde essa peça encaixa? Onde ela fica? Por que tem ela? Aí vem até aquela desculpa, né? Pô, agora que ela não está mais na peça, ficou mais leve. Mas onde ela era efetivamente? Aí você vai pegar um desenho técnico lá da sua bicicleta e vai analisar a sequência, né? Ah, essa pecinha ficava entre essa e essa quando eu fiz a montagem, né? Pode ser que essa pecinha faltando tenha um desgaste prematuro, traga um desconforto ou um não funcionamento correto. Você tem um liquidificador na sua casa, compra um liquidificador para sua casa, começa a usar, fazer os seus shakes, vitamina, bate um monte de coisa, e um dia ele começa a vazar lá pela lâmina, ali por baixo, né? Geralmente um liquidificador mais antigo, ele começa a vazar, ou mais cansado. E aí você fala, putz, vou ter que comprar um liquidificador novo? Não, eu vou na assistência técnica. Aí você vai lá na assistência técnica, e o cara ele pega um documento como esse segundo aqui, ó, esse do meio aqui, ó. Ele fala para você, ao invés de você comprar um liquidificador novo, não, você tem um reparo. Ele vai ver que a peça que está vazando pode ser essa peça número 6 aqui, ó. Ou seja, ele vai olhar o desenho técnico aqui, vai ver que eu posso substituir essa peça 6 um reparo e assim tornar o liquidificador novamente utilizável, né? De uma consequência bacana lá, de forma correta. Ou se o liquidificador está ruim do manípulo lá onde você liga ele, o botão está falhando, às vezes liga, não liga. Aí ele vai ver lá que não precisa trocar todo o liquidificador. Você pode ver ali as peças, ó, 12, 13 e a 11 aqui, ó, fazem parte do botão de acionamento. Então, desse detalhamento técnico é um desenho técnico do componente. E aí, você está lá na sua casa com o seu liquidificador funcionando, você compra uma TV nova. Compra uma TV hoje em dia, praticamente você tem que comprar um suporte de TV, né, para colocar na parede. Hoje as televisões são de parede, né? E aí você compra esse suporte, quando você chega lá, abre, tem um saquinho cheio de parafuso, cheio de componente, um monte de peças distintas que você tem que deduzir como monta? Não. Você vai pegar o manual vai trazer um detalhamento técnico que essa peça prende nessa, que prende nessa, vai trazer uma lista de componentes para você especificar, identificando que essa peça aqui é a A, que está aqui a peça A, que encaixa aqui na A, quantas peças A's tem. Tudo isso aqui é um detalhamento técnico que você faz. Ah, mas se minha TV é de 20 polegadas, use tais componentes. Se ela é de 60 polegadas, use tais componentes. Aí se ela é de 200 polegadas, use tais componentes. Então tudo isso está expresso na documentação técnica. E aí você vê aonde ela está no nosso dia a dia. Onde está todas as informações. Uma coisa muito bacana, um exemplo que a gente dá, tem aquele nosso brinquedo Lego, né? O Lego é um brinquedo. Que se a gente pegar um balde de Lego e dar cada um para uma pessoa, só o balde com as pecinhas, cada um vai montar uma peça distinta, né? Mas se a gente der aquele roteirozinho, o caderninho lá dele de informações de sequência, todo mundo vai montar a mesma coisa. Ou seja, você vai montar o proposto. Então, esse detalhamento técnico é o que a gente discute hoje dentro da disciplina, a formação desses documentos, ok? Para chegar aqui no final, eu coloquei um videozinho falando sobre o nosso software, tá? Vou narrando ele aqui para vocês, tem um link aí depois para vocês acessarem. Se fica um pouco pausado aí para vocês conseguem depois acessar aí pelo
link aí do YouTube que foi disponibilizado, e aí vocês assistem ele com calma, tá? Pessoal, não estou fazendo propaganda, mas eu acredito que ele vai ser seu novo melhor amigo, como já foi falado. Então ele está fazendo só uma introdução aí, ele vai detalhar cada parte e aonde a gente vai trabalhar no software. Logicamente ele mostra algumas características a mais, mas eu vou mostrar para vocês até onde a gente chega e o que são as nossas ferramentas, tá? Vamos lá. Então ele vai começar a apresentar. Primeiramente, né, ele fala aí sobre o software. Se eu consigo desenhar um componente, eu preciso detalhar como ele vai ser fabricado, como ele se encaixa, como é cada componente com cada componente. Se eu não fizer esse detalhamento, não necessariamente a pessoa que vai montar, fabricar, vai fazer da forma correta. E aí a experiência pode não ser bacana, né? Ele ter lá uma experiência que não era o que a gente queria proporcionar, sendo ele nosso cliente, sendo ele um companheiro, um parceiro, alguma coisa. Então você consegue fazer ferramentas de detalhamento, né? Tem essa parte aí do desenho à mão livre dele, que você usa as telas touch ou a mesa digitalizadora. Nós não trabalhamos com essa plataforma, mas tem nele e é possível usar. Você habilita e trabalha com ele. Nós não vamos fazer uso desta ferramenta. Aqui tem uma parte muito interessante dele, que é a parte que a gente chama de prototipagem virtual. O que é uma prototipagem virtual? É aquele mesmo exemplo que a gente deu da válvula. Digamos que você pensa, pô, vou fazer os móveis da minha cozinha, vou desenhar eles aqui rapidinho, sou engenheiro, mando alguém fabricar. E aí, quando fabrica e instala, você vai abrir a sua gaveta, e quando você abre a sua gaveta, você vê que ela não abre. Porque quando você puxa ela, ela bate do puxador do forno. Putz, eu não pensei nisso antes. Como eu não vi isso antes? Talvez você montando a prototipagem virtual, você simulando os movimentos, os encaixes dos componentes, você consiga prever esses problemas, pequenos problemas, e aí corrigir antes dele estar fisicamente montado. Logicamente, isso aqui não impediria de você usar a sua casa. Você pode, em vez de abrir a gaveta, toda vez que abrir a gaveta, você abre primeiro a tampa do forno, abre a gaveta. Poderia ser um procedimento, né? Aí fecha a gaveta, fecha o forno. Mas, se os dois abrissem lá sem interferência, seria melhor, talvez, né? E aí você consegue prever algumas ações, tá? Parte de montagem. Se você tem lá uma montagem onde você tem diversos componentes similares, por exemplo, não precisa desenhar todos os componentes. Você desenha um e ele se repete na montagem toda vez que necessário. E aí você tem uma documentação técnica onde fala que aquele componente se repete tantas vezes dentro da nossa montagem. É a mesma coisa quando a gente fala de parafusos, arruelas. Se eu tenho 200 parafusos na minha montagem, eu preciso desenhar 200 parafusos? Se eles forem iguais, não. Você vai desenhar apenas um modelo de cada. E aí você vai inserindo eles, no final vai gerar uma lista de material utilizada, tá? A parte do desenho técnico, que a gente vai utilizar bastante, o desenho técnico ele não está mais apenas para você expressar geometricamente o tamanho da peça, a geometria, as vistas. Isso sim, é importante também, mas você vai detalhar o quê? A montagem, o corte da montagem. Essa peça encosta nessa região, que encosta nessa peça, e todas são fixas por um parafuso, né? E aí você vai no detalhamento da montagem do componente. Você pode fazer, por exemplo, ali um detalhamento dos graus de liberdade. E aqui ele recuado, aqui ele é avançado. Altura máxima, altura mínima, e representa lá no meu desenho, na minha documentação. Tudo isso agregando valor ao seu produto final, né? São informações que estão dentro da sua documentação técnica. Tá? Essa parte aqui do Draw, a gente não trabalha muito, é a questão de importação de banco de dados. Você pode entrar lá no fabricante, como a gente falou da Festo, você pega lá o roteador pronto, eu insiro ele aqui e coloco ele dentro da minha montagem. Ele é um produto que eu não produzo ele, eu compro ele pronto, então eu insiro ele na minha montagem, né? Então eu consigo usar essa plataforma, essa forma também de utilização. Estou mostrando aí algumas caracterizações. Aqui é um projeto, um desenho feito de outra software. Esse 3D Connect a gente não usa, eu vou até dar uma aceleradinha aqui, pessoal. Ele fala aí da parte de renderização, a gente vai ver de outra forma isso, tá? Então, layout de encaixe, essa parte de visualização também é como se fosse o SketchUp do SolidWorks, né? Ó. Você vai colocar uma renderização de material, você vai colocar uma textura. Essa parte de simulação, Flow Simulation, fala sobre fluxo. Isso a gente não vê na nossa disciplina, a gente vê lá em projeto de construção de máquinas, por exemplo, para o pessoal da mecânica.
Você vai ver a distribuição de fluxo, você vai ver lá o a condicionante térmica do sistema, né? Qual é o comportamento daquela região em função de um túnel de vento, por exemplo. Parte de simulação de esforço, a gente vê também lá em produção, em projeto de construção de máquinas. O software vai fazer uma análise por elementos finitos dos pontos de tensão, concentração de tensão, o comportamento da nossa peça, da nossa geometria, em função da carregamento de esforços. E a parte de CAM, que você faz a conversão ou comunicação do software com um centro de usinagem, por exemplo, impressora 3D, e aí você vai fazer lá toda essa parte de simulação de confecção do seu componente. Ok? Então, esse aqui é um pouco da apresentação aí do nosso software, beleza? A gente vai falar mais dele na nossa próxima aula. E o que eu queria mostrar para vocês, só para a gente finalizar a aula aí rapidinho, é a questão do material didático, tá? Então, quando você entra aqui na nossa disciplina Desenho Mecânico, no nosso horário aqui, tem aqui o AVA. Ou você vem aqui em cima, ó, Educação Virtual, AVA, né? Então, quando você entrar nele, ele vai entrar numa outra plataforma, você loga aí com sua matrícula e a senha do seu uniforme online, a mesma acesso, né? E aí aqui vai aparecer os blocos com as suas disciplinas. Pessoal, isso aqui são as minhas disciplinas, tá? Não se assustem. Para vocês vão aparecer desenhos distintos lá. Vocês vão achar lá o desenho mecânico. Então, o desenho mecânico aqui, ó, terça-feira é F, ó, a nossa turma aqui. Quando vocês abrirem lá ela, já vai ter lá dentro 2 bloquinhos. A apresentação da disciplina, então ele fala aqui um script lá sobre a apresentação da disciplina, os tópicos, e o nosso plano de ensino resumido, aquele que foi apresentado aqui para vocês, e a nossa aula de hoje. Então está aqui, por enquanto, apenas essa nossa apresentação para vocês visualizarem. Mais tarde, eu vou colocar outro ícone aqui, que vai ser o link do vídeo da gravação da nossa aula. E assim a gente vai caminhando a nossa disciplina. Ok? Pessoal, sobre o que foi discutido hoje, alguma dúvida, algum questionamento, críticas, sugestões? Não, professor, por enquanto não. Em relação Opa, a tô com o áudio baixo aqui. o espaço do AVA, é que vai ter uma parte para a aula teórica, uma parte para a aula prática. Isso, legal. Ainda bem que você falou, para explicar rapidinho aqui, vamos lá. Realmente vai ter. Eu preciso montar o AVA de uma forma que esse horário que a gente viu aqui, que da disciplina, ó, opa, só abrir aqui. Estou aprendendo também, viu, pessoal? O AVA, esse semestre, estamos todos os professores aprendendo também, viu? Desenho mecânico. Pronto, aqui é a nossa terça-feira, é a nossa aula teórica e tem a aula de quinta. Tá aqui, ó. Tanto que se a gente entrar aqui na quinta, hoje, só vai mostrar o bloco de apresentação da disciplina, que eu coloquei padrão para as duas. Mas nossa aula de quinta-feira vai estar disponível aqui para vocês, na quinta-feira. E terça na terça, quinta na quinta, e assim vai caminhando. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Show, legal. Mais algum questionamento, pessoal? Alguma dúvida? Tá de boa. Não, professor. Por Legal, enquanto, então. não. Show de bola. Pessoal, sejam bem-vindos à disciplina. Estamos aqui para agregar conhecimento, transmitir ideias, é um diálogo. Lembre-se que é uma aula bacana, é uma aula bidirecional. É o pessoal conversando, vocês trazendo informações, a gente dialogando, isso enriquece bastante. Muitas vezes você trabalha num setor que para você pode parecer simples, mas para outras pessoas ele é fenomenal. E aí a gente vai conhecendo setores distintos, né? E assim por diante. Então, sejam bem-vindos à disciplina. Estou aqui para auxiliar e transmitir conhecimento. Obrigado pela atenção de hoje. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição, nossos meios de comunicação. A gente tem o WhatsApp, lá o grupo do WhatsApp, e a ferramenta Torpedo do Informe Online. Tem o chat aqui do Moodle, mas ainda não sei usar, mas a gente vai aprender. Tranquilo? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Quinta-feira nos vemos na nossa aula. Ok? Obrigado, professor André. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Boa noite. Até quinta. Aqui. Tem um estado de ferramenta parecido com esse seu aí, hein?